HDM, que é o pai do Henrique Leite, procura Ricardo Rodrigues afirmando que conseguiria um aporte de 3 milhões de reais do RPPS, mediante pagamento de 250 mil em favor de iniciais RL, que era tesoureiro da campanha do governador eleito, né, do estado que apontava os dirigentes do BRB, etc. Então era esse tipo de coisa que vem à tona. Outro trecho diz: a propina era paga em espécie. Ricardo Rodrigues utilizava seu avião particular para entregar à HDN, que é o pai de Henrique Leite, os valores indevidos. Um esquema de carregamento de dinheiros também foi montado para abastecer o grupo. Ricardo Rodrigues usava pessoas jurídicas que se dispunham a auxiliá-lo na geração de dinheiro vivo por meio de notas fiscais falsas, né? Então, essas transcrições aí eu vou pular a leitura da íntegra dela. Como as decisões de investimento eram tomadas dessa maneira, pode até parecer ingênuo supor que haveria alguma necessidade econômica de os sócios promotores do projeto fossem se preocupar em achar alguém para desempenhar atividades de atração para investimento em um projeto, na base dos fundamentos comerciais e do poder de convencimento. Isso quando já tinham as entidades determinadas a fazê-lo por terem sido seus dirigentes favorecidos pessoalmente. Mas não se deve avaliar a tese acusatória com o mesmo viés de retrospectiva com que tipicamente, em geral com razão, se tecem críticas a teses acusatórias. É perfeitamente possível que uma acusação seja plausível e até mesmo conte com evidências indiciárias convincentes, e ainda assim não apenas se revele improcedente ao fim do processo, como na ocasião do julgamento pareça até mesmo exagerada. Mas isso é só porque contraposta à luz de fatos apenas revelados posteriormente, seja pela defesa, seja em outras investigações. Assim, reconheço como inteiramente natural a inquietação da acusação à época em que apurou o ocorrido. Ora, se a distribuidora formalmente constituída, que era a Planner, diz que não distribuiu, quem terá distribuído? É dúvida que também tive. Nos esforços de concatenar uma sequência realista de eventos, a dúvida, como um vácuo, é preenchida com os elementos concretos mais próximos da atividade cognitiva. É um processo mental, em certa medida, parecido com o clássico videogame da década de 80, homônimo da empresa acusada, de encaixar com peças de formatos variados as evidências nos espaços ainda vazios entre as outras peças, vistas pelos ângulos que permitam um melhor encaixe. Nesse exercício intelectivo, porém, as linhas do jogo se formam e são eliminadas por sua verossimilhança, não necessariamente por sua veracidade. E é por isso compreensível que, sem as revelações que se tornaram públicas alguns anos depois, tenham parecido à acusação inverídicos as declarações dos sócios da Tetris e até o instrumento contratual, que dispunha expressamente que os serviços não incluiriam a distribuição. Afinal, declarações de terceiros em princípio são mais críveis do que a dos próprios acusados. Mas é preciso aceitar que, diferentemente do videogame, peças novas podem surgir e explicar melhor alguns encadeamentos que já pareciam resolvidos, possibilitando então que mais peças do conjunto probatório se encaixem harmonicamente. É o que me parece ocorrer no caso destes autos, quando se examina a questão sob uma ótica mais cínica e realista, desapegada do modelo idealizado de uma colocação de cotas em que há uma atividade de distribuição como concebida na regulação e como observado em situações nas quais os agentes recorrem apenas a instrumentos legítimos de convencimento. É preciso reconhecer que uma distribuição tradicional e lícita, né, simplesmente não tinha por que ser feita na prática, senão para cobertar a distribuição de duplo sentido, de cotas para os fundos de pensão e vantagens indevidas para quem os comandava. Assim, ao que me parece, tomando como hipótese que a distribuição de fato se deveu às interações de Ricardo Rodrigues com os tomadores de decisão dos RPPS, todas as outras peças são mais suavemente encaixadas no enredo. Creio que esse melhor encaixe pode ser verificado ao analisar as respostas enviadas pelos 3 fundos de pensão, dentre todos os que a CVM oficiou, que para acusação corroborariam a tese de que a Tetris distribuiu as cotas do FIP. Serpros, FAPs charqueadas e Itanhaém Prev. Vamos a cada um. Quando a Serpros responde ao ofício da CVM, volto ao que disse acima sobre a desconsideração analítica da personalidade jurídica. A resposta é dada em 2019 por membros da diretoria de investimentos que foram investidos em seus cargos em já uma segunda substituição da diretoria, depois daquela sob cuja gestão os investimentos no FIP-LSH foram realizados. A Serpros esteve sob intervenção de maio de 2015 a setembro de 2017. Não foi assim simplesmente o próprio cotista que falou, como a continuidade da pessoa jurídica poderia sugerir, dando a ilusão de se tratar de um relato pessoal por parte de quem viveu o fato,
e sim de outras pessoas que agora representam a mesma entidade, sem terem estado presentes às reuniões. Ao invés de complementar a memória com documentos, essas pessoas têm de procurar arquivos da época e encontrar vestígios dos fatos, como registro de entrada no prédio, papéis que indicam a realização de reuniões, porém sem seu conteúdo. E essas pessoas fazem uma inferência, com vários juízos de ordem jurídica, de que as visitas e reuniões teriam sido atos de distribuição de valores mobiliários, sem ter conhecimento efetivo de quais fatos teriam transcorrido. Pela distância no tempo, os novos indivíduos que representavam a Serpros podem não ter se dado conta de que a maior parte das visitas de pessoas da Tetris ocorreram antes mesmo de haver ato deliberativo sobre a oferta de cotas do FIP-LSH. O que corrobora a atividade de estruturação, em que o próprio veículo utilizado costuma ser decidido como resultado dessa estruturação. No mesmo sentido, aponta a circunstância de todas as reuniões posteriores à oferta de cotas teriam ocorrido após a integralização de cotas pela Serpros. A acusada Thaís Brescia ainda tem uma circunstância adicional que sua defesa demonstrou de que suas visitas à sede da Serpros anteriores à subscrição das cotas do FIP-LSH foram para tratar de outros assuntos em nada relacionados ao projeto do hotel e quando ligada a outra empresa, a Vis Investimentos, não a Tetris. A isso se soma a evidência de que na visita de Eduardo e Carolina a Serpros, a própria lista de presença indica outro indivíduo, de nome de iniciais PV, que seria o cliente da operação tratada naquela reunião, e trata-se de pessoa não ligada ao FIP-LSH. Bem como do fato de Paulo Figueiredo já ter visitado a Serpros antes de ter sido firmado o contrato com a Tetris. E foi desacompanhado de qualquer dos indivíduos que integraram a Tetris. Ou seja, além de não haver menção a fatos nos autos que indiquem que as reuniões na Serpros anteriores a seu ingresso no FIP trataram de assuntos que poderiam ser classificados como esforços de distribuição, as reuniões posteriores não podem ser assim enquadradas como ato de distribuição pela mera circunstância de já terem sido distribuídas as cotas. Assim, inclusive, a realização de reuniões posteriores à subscrição até reforça a plausibilidade de que a Tetris não tinha esse papel, pois enquanto não faz muito sentido que a distribuidora siga fazendo reuniões depois de ter concluído sua missão, é perfeitamente plausível que outros prestadores de serviço, como de estruturação financeira, sigam interagindo com os investidores a fim de, por exemplo, sanar dúvidas, dar atualizações sobre os andamentos do projeto e demais obrigações como previsto no próprio contrato entre a Tetris e a LSH/. A cronologia da concepção do empreendimento hoteleiro e sua viabilização com recursos que incluísse a entidade de previdência complementar entre os investidores almejados, independentemente do uso de qualquer subterfúgio ilícito na negociação, mostra ser pertinente o serviço de estruturação financeira, já que envolvia questões relevantes como o encaixe do projeto nos limites de enquadramento, que são determinantes até da decisão quanto a estruturar um fundo de investimentos e participações, ou fazer o investimento através, por exemplo, da detenção direta de ativos imobiliários, que é inviável se a entidade de previdência complementar já estiver com a sua carteira imobiliária no limite então vigente. Com relação ao fato de arqueadas, não vejo como os e-mails em que a acusação se baseia poderiam se enquadrar como ato de distribuição, pois pressupõem já a existência prévia de decisão quanto ao seu aporte, né? E segundo as informações apresentadas em nome do RPPS de Itanhaém, o envolvimento da Tetris teria se dado por meio de um senhor de nome Ricardo. A toda evidência, trata-se de Ricardo Rodrigues, que reconheceu em sua colaboração premiada ser o agente responsável pelas tratativas voltadas a captar investimentos de entidades previdenciárias, mediante acertos paralelos com seus tomadores de decisão. Nesse sentido, a mesma entidade, o RPPS de Itanhaém, que apontou a atuação de Ricardo, afirmou não reconhecer os nomes de Eduardo Evangelista, Thaís Brescia e Carolina Nakaoski, que eram efetivamente os principais agentes da Tetris nos negócios relativos ao FIP-LSH. A informação prestada pelo Itanhaém contradiz ainda o que alegou Henrique Leite sobre Thaís Brescia ter sido a responsável por captar esse RPPS. E mesmo que se lhe dê credibilidade, diante de duas manifestações em sentido oposto,
a dúvida só tem uma solução admissível no devido processo. Por fim, é sólida a tese da defesa de que a atuação que a acusação imputa aos acusados, naquilo que foi efetivamente provada, não basta para fazer incidirem as regras que dispõem sobre a distribuição pública de valores imobiliários. Diversas formas de atuação podem trazer valor e compor uma estratégia de estruturação de uma operação complexa como a dos autos, sem que os agentes estejam engajados nos esforços de distribuição pública. A defesa de Thais Brescia trouxe aos autos e-mails que evidenciam típicas atividades ligadas à estruturação. Incluem até mesmo a obtenção de cotações para prestadores de serviço que ficariam encarregados da distribuição, com propostas. E bem aponta que o contrato previa um pagamento fixo e não proporcional aos valores captados, e de quantia módica, de R$300 mil. O que se afasta do que é tipicamente observado em contratos de distribuição, inclusive aquelas propostas recebidas no exercício de seu mandato. A defesa de Eduardo e Carolina aponta também traços profissionais de seus constituintes, advogado especializado e economista então recém-formado, que, embora não afastem diretamente a prática daquela conduta, são indícios importantes de estarem encarregados por funções de estruturação. E, como tais indícios, bem se alinham, reforçando as demais evidências. As previsões contratuais que a acusação trata como cautelas para contornar a exigência de registro devem ser lidas com presunção de boa-fé, ou seja, cautela efetiva, para não assumir obrigações que não poderiam assumir, a fim de que a contraparte não formasse expectativa de sua prestação e não exigisse seu cumprimento. Não é porque a operação viria a ser marcada por fraudes graves cometidas por outros indivíduos que todos os demais envolvidos em qualquer fase ou aspecto dos negócios podem ter seus atos julgados sob a ótica de um intuito ardiloso. Assim, vejo as disposições do contrato antes como prova da ausência da violação do que tentativa de mascarar a irregularidade. Os sócios da Tetris podem ter feito inúmeras atividades até ligadas ao processo de estruturação e captação. Ser ligada à captação não implica constituir atividade de distribuição. Mas, a meu ver, as provas constantes desses autos não permitem qualquer convicção suficiente para considerar que tenham consistido nos atos que, perante a regulação vigente, são tratados como de distribuição de valores imobiliários. Ante o exposto, voto pela absolvição de Tetris, Thais Brescia, Eduardo Evangelista e Carolina Nakaoski por atuação da acusação de atuação irregular no mercado de valores imobiliários, sem autorização. Planner. Segundo a peça acusatória, haveria uma violação ao dever de diligência por parte da Planner e Carlos Borges, pois, ao acolher os aportes dos dois primeiros investidores não ligados aos sócios estruturadores do fundo, Serpros e Paz Luz, a Planner não teria questionado de que maneira tais clientes haviam tomado conhecimento do produto e quem os teria prospectado e abordado antes da concretização do investimento. Apesar de ter concluído que não houve infração por parte da atuação da Tetris, entendo que o mesmo não se aplica à Planner. No caso em questão, ainda que tenha reiteradamente afirmado não ter atuado na distribuição das cotas do FIP-LSH, a Planner, além de administradora, era formalmente a distribuidora da operação. No entanto, observa-se suas manifestações uma clara confusão acerca de quem foi o responsável por efetivamente fazer essa distribuição, função que lhe cabia. Em sua primeira resposta, afirmou que a Tetris teria captado os RPPS. Em outro momento, esclarece que não teria sido a Tetris, mas sim o Banco Finax, que já havia antes se manifestado no sentido de também não ter atuado na prospecção. Assim, independentemente do distribuidor, de quem fosse o distribuidor, de fato, se fosse o Banco Finax, ou como já foi esclarecido aqui neste voto, o Ricardo Rodrigues, era atribuição da Planner, no mínimo, tomar conhecimento de como foi feito esse processo, o que se percebe não ter acontecido, pela contradição de suas respostas. Assim, entendo que a Planner deve ser responsabilizada por seu dever de diligência. Carlos Borges, por sua vez, entendo que não deve ser condenado, pois não há qualquer vislumbre de individualização de sua conduta. Ao que trago aqui todas as considerações que teci em relação a Davi Kim. E transcrevo apenas um trecho de sua defesa, que se opõe a essa questão da individualização, então nem de maneira indireta teria aquecido com a ideia de que Carlos Borges teria sido quem praticou os atos ou deixou de praticar, e que diz que o termo de acusação não permite uma análise franca, precisa e imparcial das condutas dos acusados, não logrou êxito em demonstrar qual a participação individual de Carlos Arnaldo. Bom, conclusão e dosimetria.
Concluo pela existência de elementos suficientes de autoria e materialidade para condenar Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo e José Roberto Gomes Pacheco por operação fraudulenta, que era da questão dos devidos recursos de investida, e para fins de dosimetria, entendo que o valor dos contratos, a questão dos pagamentos dos contratos, equivale à vantagem devida, né? Não houve prestação nenhuma. Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, Ricardo Siqueira Rodrigues e Henrique Domingues Leite, pela operação fraudulenta consistente em sobrevalorizar o patrimônio líquido do FIP-LSH. E a dosimetria é um mínimo da vantagem devida estipulados pela área técnica. A Mori Investe Gestora de Recursos Limitada e João Adamo Júnior por violação do dever de diligência na administração e gestão da carteira, né? E aí eu cito os dispositivos. Planner Corretora de Valores por violação ao dever de diligência na condição de por sua posição de administrador e distribuidor do FIP-LSH. Os fatos objeto desse PAS ocorreram antes da vigência da Lei 13.506 de 2017, assim considera os parâmetros de dosimetria vigentes anteriores à edição da referida norma. Diante do exposto e como fundamento no artigo 11, inciso 2º, 6385, voto pela condenação de Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, a multa de R$ 54.770.935,11, equivalente a 3 vezes a vantagem econômica obtida pela prática de operação fraudulenta referente a desvios de recursos da LSH nos contratos de prestação de serviço. E multa de R$ 27 milhões, equivalente ao triplo da vantagem indevida diretamente recebida na questão da venda de cotas baseadas no laudo de avaliação sobreavaliado. Condenação de Paulo Renato de Oliveira Figueiredo a multa de R$ 20.250.000, equivalente a 3 vezes a vantagem econômica obtida pela prática de operação fraudulenta referente aos desvios de recursos na LSH. Condenação de José Gomes Pacheco a multa de R$ 16.782.520,47, também equivalente a 3 vezes a vantagem econômica que obteve em relação ao FIP-LSH naqueles desvios de recursos da LSH. Condenação de Ricardo Siqueira Rodrigues em uma multa de R$ 53.310.000, que é o triplo da vantagem econômica obtida pela venda de cotas no mercado secundário. Absolvição da BRB-DTVM da acusação de operação fraudulenta. Condenação de Henrique Leite Domingues, multa pecuniária de R$ 22.350.000, equivalente a metade do valor das vantagens obtidas por Ricardo Rodrigues e Paulo Filho por meio da transferência de cotas sobrevalorizadas, por concorrer decisivamente para a prática de operação fraudulenta. Absolvição de André Moreira Lopes, Orla DTVM e Paulo Domingues Landeira, por concorrer para a prática da acusação de concorrer para a prática de operação fraudulenta. Condenação da Mori Investe Gestora de Recursos, multa no valor de R$ 100.000 por violação do dever de diligência na condição de gestora da carteira do FIP. E eu cito os dispositivos. Condenação de João Adamo Júnior, multa pecuniária no valor de R$ 50.000, né, de 50% daquele aplicado à pessoa jurídica, por violação do dever de diligência. Absolvição de Davi Kim, pela acusação de violação do dever de diligência. Absolvição da RJI, Corretora de Títulos de Valores Imobiliários Limitada, e Enio Carvalho Rodrigues, de violação ao inciso 1º e a linha B do inciso 2 do artigo 16 da Instrução 558, combinado com os incisos 1 e 3 do artigo 92 da 555, dever de diligência. Absolvição de Roca Investimentos, Consultoria e Participações Limitada, a atual denominação da Tetris Advisory Consultoria e Participações Limitada. De Thaís Galdino Brescia, de Eduardo Evangelista Correia, de Carolina Benincasa Nakaoski, pela atuação sem a prévia e devida autorização da CVM nos atos de distribuição de cotas do FIP-LSH. Condenação de Planner Corretores de Valores Imobiliários, multa no valor de R$ 200.000 por violação do dever de diligência na condição de administrador do FIP-LSH.
Absolvição de Carlos Arnaldo Borges de Souza, da mesma acusação aplicada à Planner. Por fim, nos termos do artigo 9º da Lei Complementar número 105/2001, artigo 12 da 6385, comunico o resultado deste julgamento ao MPF do Rio de Janeiro para as providências que entender cabível em nome de suas competências. É o meu voto e pergunto à diretora Marina Coppola como voto. Boa tarde, senhor diretor, senhor superintendente, ilustre membro da Procuradoria Federal Especializada, advogados. Eu agradeço a leitura do voto e eu informo que eu pedirei vista deste processo. Obrigado, diretora Marina. Considerando que eu preciso ler a minha cola tendo em vista o pedido de vista formulado pela diretora Marina Coppola, a sessão fica suspensa e oportunamente será pautada para continuidade. Agradeço a todos os presentes novamente a participação e declaro encerrada esta sessão. Muito obrigada.